Pai Senhor, irmãos, glórias a Deus, aquele que tem nos dado a vida, aquele que tem nos guardado nesses tempos que são difíceis, mas a nossa segurança e a nossa confiança tem que ser no Senhor. Amados irmãos, eu gostaria aqui só de compartilhar uma palavra simples, um entendimento simples, assim com os irmãos, em poucos minutos, mas que é algo muito glorioso, assim que temos nós compreendido da parte de Deus. Eu estou com minha Bíblia, né? A Bíblia eletrônica, né? Para poder nos facilitar assim, para que os irmãos também possam visualizar. Estamos fazendo nós a projeção da tela do nosso smartphone. Estou com a Bíblia eletrônica no primeiro livro de Reis, capítulo número 18. Capítulo número 18. E vou-me atentar aqui no verso número 30, onde neste capítulo que começa aqui do verso do número, capítulo número 18, verso número 22, começando o verso número 22, que os irmãos podem ler com mais atenção em casa, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, onde fala dos profetas de Baal, do desafio do profeta Elias com os profetas de Baal, onde Elias fez um desafio aos profetas de Baal para que o povo pudesse ver, pudesse entender quem era o verdadeiro Deus, porque o povo estava coxando dos caminhos. Eles adoravam os profetas de Baal, mas tinham também como Deus o Senhor. Tinham também como Deus o Senhor. Interessante que o povo, mesmo se desviando, andando em caminhos, eles sempre adoraram a Deus. Só que adoraram sempre do seu jeito, fazendo misticismo, fazendo o que os outros povos faziam, que é misturar deuses. Misturar Deus. E aqui nós vamos ler aqui no verso, vamos ver aqui no verso número 30. Verso número 30. Após os profetas de Baal terem feito o seu sacrifício, terem clamado e Baal praticamente não ter os respondido, Elias aqui, ele diz ao povo assim, vou ler, os irmãos vão acompanhar também comigo. Então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias repartiu o altar, reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número dos tribos de Jacó, o qual vieram a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podiam semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. E disse ainda, fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse, fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Glórias a Deus. Amados irmãos, 'Eu me maravilho com essa palavra, porque 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 'Eu me maravilho com essa
E Deus tem nos dado um entendimento tremendo. Sabe, muitos têm orado, muitos têm buscado, muitos até têm clamado e por vezes não entendem por que as suas orações não são respondidas. Sabe, irmãos, na Bíblia já está tudo padronizado. Uma das coisas que eu vejo que muitos pregadores se perdem é quando eles começam a buscar novidades, buscar coisas extras. A Bíblia já está aí, está tudo padronizado. O caminho está padronizado. Não há nada de novo na Bíblia, apenas o que acontece é que Deus a cada dia nos revela, nos dá o entendimento da sua palavra. É por isso que a palavra ela se renova, mas ela é a mesma. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, ela continua sendo a mesma palavra. Não é outra. Paulo falou que se alguém for a pregar outro evangelho, seja anátema. É o mesmo evangelho. Nós o que precisamos é seguir esta regra. Elias não fez nada de novo. Glórias a Deus. Elias não fez nada de novo. Ele, quando chegou a hora dele fazer o sacrifício, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. Por que reparar o altar? Porque o altar estava quebrado, derrubado. Então é a primeira coisa. Por que foi necessário reparar o altar? Porque o sacrifício só é feito no altar. Glórias a Deus. O sacrifício tem que ser feito no altar. E ele sabia que não podia fazer um sacrifício em qualquer sítio, a não ser que seja no altar. Porque se fizesse em outro sítio, Deus não aceitaria. E Deus não iria se manifestar. Elias não traz nada de novo, ele está seguindo a palavra. E mais em frente, vou provar para os irmãos, vou mostrar aos irmãos que tudo que Elias fez foi seguir a palavra. A primeira coisa que ele faz é reparar o altar que estava derrubado. O povo queria ver milagres, mas o altar estava derrubado. Glórias a Deus, porque no altar é onde se oferece sacrifício. Então, eu entendo uma coisa assim, sabe? Quando tudo está mal, quando a presença de Deus não se manifesta, quando a glória de Deus se foi, é porque o altar está derrubado, está quebrado. Ainda que nós oremos, possamos fazer várias campanhas, se o altar está quebrado, está derrubado, não há como nós oferecermos sacrifício. E qual é o altar nos dias atuais? Porque alguém pode pensar que o altar é o púlpito. Não! O altar não é a madeira que está lá na igreja, não é, que faz um púlpito. Ou um monte de cimento que faz um púlpito. Que muitos até veneram, muitos pastores que ficam ali, o altar veneram. Por isso que tem essa história de que não, mulher não pode subir no altar. Para mim que eu particularmente considero uma bobagem. Particularmente. Não estou aqui dizendo que é certo ou não, mas particularmente. Porque para mim, o altar vai mais além do que apenas blocos, madeiras, púlpito. A Bíblia fala claramente disso, que nós somos o templo do Deus vivo.
E o versículo está me fugindo aqui. Queria procurar para mostrar aos irmãos, mas a Bíblia diz que e apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O nosso corpo é onde deve se manifestar a glória de Deus. Isto é, não temos como ver a glória de Deus enquanto nossa vida não está organizada, enquanto nós estamos com uma vida derrubada, uma vida de qualquer maneira. Deus não aceita. Deus não aceita. Ainda que possamos nos rasgar, né? Ainda que possamos nós fazer tantos sacrifícios, se a nossa vida não estiver conforme o propósito de Deus, se a nossa vida não estiver conforme... E esse altar que Elias reparou, não fez segundo o que ele pensou na cabeça dele, não seguiu a palavra. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, essas 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. As 12 pedras. Glórias a Deus. Então, a restauração do altar da nossa vida diante de Deus, para que nós, ao se apresentarmos diante de Deus, a glória de Deus se manifeste, o Espírito Santo entre e viva em nós. E os outros possam ver a glória de Deus na nossa vida e possam dizer, só o Senhor é Deus. Esse processo de restaurar o nosso altar não é segundo o nosso achismo. Não é segundo eu acho, mas é segundo a palavra. É segundo a palavra. Glórias a Deus. Este é o primeiro processo que tem que acontecer na nossa vida. O altar tem que ser restaurado. Primeira coisa. A Bíblia já nos adverte dizendo, está-me a fugir. Glórias a Deus. A minha mão não está encolhida para que possa salvar, nem os meus ouvidos estampados para que possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação. As vossas iniquidades. Então é preciso que nosso altar seja restaurado. É preciso que a nossa vida seja restaurada. Deus ama o pecador, mas não comunga com o pecado. Deus odeia o pecado. Glórias a Deus. E este amor de Deus ao pecador é o amor que faz com que Ele leve o pecador à salvação. Ele vem para tirar o pecador do pecado, mas não para que ele continue vivendo do jeito dele, mas para que ele tenha uma transformação na sua vida. Ele experimente uma mudança tremenda na sua vida. Não continue do mesmo jeito, mas para que ele mude, para que a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de vestir não seja mais a mesma, mas ele esteja mudado. É a primeira coisa. Então, Elias queria ver a glória de Deus. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. É tão interessante que depois de nós restaurar o altar, podemos fazer a prova. Fazer prova de mim. Nós podemos fazer a prova. Elias ainda fez a prova. Porque Elias tinha certeza de que a glória de Deus ia se manifestar. Tinha certeza. Porque o processo de restauração do altar na nossa vida e da busca tem que ser acompanhado por fé. Nós acreditarmos que se nós seguirmos o que a palavra diz, as coisas vão acontecer.
Glórias a Deus. As coisas vão acontecer. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E aqui, irmãos, só quero mostrar aos irmãos, glórias a Deus, no verso número 36, outro ponto que me chama tanta atenção, é que após o altar ser restaurado, o sacrifício também não aconteceu a qualquer hora. Não aconteceu segundo a hora que Elias achou, não. A Bíblia diz que quando chegou a hora do sacrifício da tarde, glórias a Deus, a hora do sacrifício da tarde, a hora que sempre se sacrificava a Deus, no momento certo, na hora certa. Elias colocou, ele se atentou. Eu quando vejo Elias, é que eu vejo Elias se atentando para a palavra, se atentando totalmente para a palavra. Não fez nada de qualquer maneira, como temos visto os pastores fazendo de qualquer maneira, os obreiros fazendo de qualquer maneira, pregando suas filosofias, seus achismos. Não fez isso. Ele fez tudo segundo a regra. Não coloquemos novidades, vamos seguir a Bíblia. Vamos fazer tudo segundo a Bíblia. Se a Bíblia diz faça, faça. Se diz não faça, não faça. Não inventemos nada, não vamos trazer nada extra-bíblico. Porque se for assim, não vamos ver a glória de Deus. Vamos trazer tudo bíblico. Vamos seguir a Bíblia. Glórias a Deus. Elias restaurou o altar. Depois disso, ele não fez o sacrifício em qualquer hora. Ele esperou até chegar a hora do sacrifício da tarde. Oh, glórias a Deus. Ele esperou até chegar a hora perfeita para ele fazer o sacrifício. E a prova disso é quando ele chegou a essa hora, ele clamou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que tenho feito todas estas coisas conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Tenho feito tudo isto conforme a tua palavra. O que rege-nos é a palavra de Deus. Elias não trouxe novidade, Elias apenas seguiu a palavra. Se fosse eu e tu seguindo a fórmula de Elias, a glória de Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestava do mesmo jeito. Para quem segue a palavra, a glória se manifesta. Glórias a Deus. A glória se manifestava. O que nós precisamos, repito, os irmãos, eu termino porque já me alonguei muito. O que nós precisamos não é de novidades. O que nós precisamos é nos atentarmos para a palavra. Buscarmos a Deus segundo a palavra, não de qualquer maneira. Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Há pessoas que estão a aceitar prostituição, estão a orar. Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Não aceita sacrifício de adúlteros, mentirosos. Primeiro deixa a mentira, deixa o adultério, deixa a fornicação. Deixa primeiro uma vida de pecado. E aí você vai se sacrificar, vai se apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Ainda a Bíblia diz que é o vosso culto racional. Então que possamos nos atentar para isso, irmãos.
Sabe, não, eu creio que não precisa de muita coisa. A primeira coisa que precisa é nossa vida. Nossa vida tem que ser restaurada. Nossa vida, o altar tem que estar pronto para que o sacrifício seja oferecido. E quando nós oramos, as nossas orações possam subir como um aroma agradável, suave, diante de Deus. Eu sei que alguns podem reclamar que talvez não estamos a ser duro aqui. Irmãos, não é isso. É que não adianta. O liberalismo não ajuda em nada. É um crescimento enganoso que vamos ter. Deus não aceita. Se os irmãos forem a ver, estavam ali. Os profetas de Baal eram muitos. Elias era um. Se nós pudéssemos olhar para o culto, vamos lá ver os cultos de hoje. Se o culto forem 1000, parece que Deus está lá. E onde tem 5, parece que não está lá. O culto de Elias foi feito com 1. Mas a glória de Deus se manifestou. Mas o culto dos profetas de Baal estavam ali muitos. Muitos estavam fazendo culto. Parecia que ali sim, é que era verdadeiro. Esta é a mentira que estamos a ver nesses últimos dias. Nos últimos dias de decadência espiritual. Porque há muitos que estão a seguir aí. Há muitos que estão de qualquer maneira. Há muitos que estão a oferecer de qualquer maneira. Eles profetizam, assim como também os profetas de Baal profetizam. Eles estão a profetizar, está a acontecer as curas, mas eles estão de qualquer maneira com a vida desordenada. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Deus não aceita esse sacrifício. E quando nós nos colocarmos na posição, quando o irmão se colocar na posição, vai acontecer isso que aconteceu aqui. Eu vou ler para terminar. Glórias a Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Louvado é Deus. Nessa versão, eu acabei de mudar da versão, diz assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Não esqueça de uma coisa: Elias não trouxe nenhuma novidade. O que Elias fez foi seguir a palavra. Se eu e tu seguirmos a palavra, a glória do Messias Alabashurianda vai se manifestar. Isto é que me dá forças para orar. Isso é que me dá forças para continuar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Se eu seguir a palavra, se tu seguires a palavra, a glória do Messias vai se manifestar. E vão olhar para nossas vidas, vão olhar para a tua vida. E quando olharem para o sacrifício que foi aceito na tua vida, vão dizer: só o Senhor é Deus. Glórias a Deus eternamente. Louvado é Deus.